A cada dia renovar com a palavra de Deus, porque Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro em nossas vidas. Nunca duvide disso, meus irmãos. Nunca duvide disso. Abra suas Bíblias em Mateus 18. Mateus 18, versículo 23 ao 35. Amém? A palavra do Senhor vai dizer: por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram um que lhe deviam 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou embora e perdoou-lhes a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então os seus companheiros, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se e muitos, e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou-o, lhe disse: servo mau, perdoei todas aquelas dívidas, por que me suplicaste? Não devia ter igualmente compadecido do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos, algumas Bíblias estão verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Dê um glória para o Senhor. Aplauda o nome dele, que ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Se nós percebemos aqui no começo do culto, foi falado de amor. E o perdão nada é do que o próprio amor. É uma palavra pequena, mas difícil de ser realizada. Agora é interessante, quando Jesus conta essa parábola, é porque ao caminhar com os discípulos começaram a conversar e questionar com ele acerca de algumas coisas. E uma delas foi sobre o reino, quem era o maior no reino de Deus. E Jesus, como sábio, como ele sempre foi e como ele sempre é, vai contando para eles e vai falando para eles que para ser grande no reino, nós temos que ser como uns pequeninos, como criança. Agora, por que Jesus fala logo assim de cara para os discípulos? Para que ele possa entender que ser criança não é fácil. Quando a gente é criança, a gente quer ser adulto. A gente quer crescer. Porque na nossa mente nós queremos ser responsável, ter responsabilidade, mas quando crescemos não temos. Por que ser como criança? Porque quando Deus criou Adão, quando formou Adão, ele já formou Adão adulto. O Adão não teve
não teve a oportunidade de ser criança. Se nós observarmos a Bíblia, ele poderia ter feito uma criança ali e dali ter moldado, ensinado. Mas nós, como adulto, não queremos ser moldado, não queremos ser ensinado. Por quê? Porque quando a gente é criança, o pai fala e a criança obedece. Quando nós somos adultos, aquela mensagem já não entra, porque nós já somos responsáveis. Não aceitamos. Não aceitamos. Por isso que Jesus fala, para ser grande no reino, tem que ser como uma criança. É difícil ser como uma criança. É difícil ser inocente, né? Nós, adultos, nós temos malícia no nosso coração. Nós agimos de formas totalmente diferentes. A criança, se ela brigar agora, neste momento, ela já está pedindo desculpa. Ela já está abraçando o coleguinha e chamando-o para brincar. Nós, se pisarmos no nosso calo, eu não preciso nem falar. Eu não preciso nem comentar aqui. Nós viramos as costas para aquela pessoa e não queremos nem mais falar com ela. Ela que vem a falar comigo. E quando vem, eu mesmo assim não quero saber, porque você me magoou. Cadê o perdão? Aonde está o perdão? Então Jesus já começa a ensinar desta forma. Olha só como Jesus trabalha. Totalmente diferente. Um pouquinho lá na frente, Jesus começa a falar: se o homem pecar com suas mãos, que corte e jogue fora. Se o pé, corte, também lança-o fora. Se o olho, também tira e o lança. Metaforicamente, literalmente, Jesus está falando de uma forma para que eles pudessem entender. Por quê, meus irmãos? Por que literalmente? Porque ninguém vai tirar um braço, ninguém vai tirar uma perna, ninguém vai tirar um olho. Imagina que, vamos conjecturar, de repente você fala com um irmão agora e no outro dia ele está sem um braço. Aí você pergunta: o que foi? Ah, eu pequei, aí para não ir para o inferno eu tirei esse braço. No outro dia volta o irmão e ele está sem uma perna. Aí você pergunta: mas o que houve? Ele vai falar: eu pequei novamente e tirei a minha perna para que eu não fosse para o inferno. Mais uma vez ele encontra o irmão e o irmão está sem um olho. E ele pergunta novamente: o que houve? O que aconteceu? Eu olhei para uma mulher, você sabe que eu sou casado, mas eu olhei para ela e quis, mas me arrependi. Então tirei o meu olho direito e lancei-o fora para não ir para o inferno. Agora você já imaginou aquele irmão sem pé, sem braço, sem olho? Aí no outro dia você verifica, vê o irmão, ele só está com o corpo e a cabeça, porque tirou todos os seus membros, achando que ao tirar ele já estaria perdoado. Mas como é que nós vamos ser perdoados se nós continuamos pecando? Então, quando Jesus começa a falar dessa forma, ele está usando uma metáfora. Ele está usando uma metáfora para que o irmão possa entender que você tem que entender que você é pecador. Você é pecador. Nós somos pecadores. E quando nós somos pecadores, nós temos tendência realmente a pecar. Mas Jesus está falando: tome cuidado para que quando você pecar, não se arrepender, para que você possa se arrepender. Porque você pode ser lançado para o inferno. O inferno está aí, meu irmão. O inferno
Deus criou os céus, Deus criou a terra, mas também criou o inferno. Porque nós não queremos viver a vida eterna. Para todos nós se perguntar, queremos viver a vida eterna. Mas o inferno também é eterno. A dor também é eterna. Você já imaginou? Imagina nós no céu glorificando o santo nome de Jesus Cristo. E aqueles que estão lá inaugurando o inferno eternamente, porque a palavra fala que o inferno, você será lançado e o fogo eternamente se consumirá. Você sabe que é eternamente? É para sempre, é para nós podermos refletirmos o que está acontecendo conosco, refletirmos aquilo que nós a cada dia estamos enfrentando neste mundo. Então, quando o Senhor começa a contar essa parábola, Ele começa a falar desse credor incompassível. O que quer dizer incompassível? É aquela pessoa que não tem compreensão, aquela pessoa que é desapiedado, que não tem piedade de ninguém, aquela pessoa que é desumano. Observe, aquela pessoa, ela tinha uma dívida enorme, 10.000 talentos. Vamos colocar, por exemplo, hoje, 10.000 talentos. O que seria 10.000 talentos? 35 quilos de ouro. Um talento, 35 quilos de ouro. A grama de ouro está, na cotação de hoje, R$ 323,23. 1 quilo, 32.323. Estou falando um. Ele devia 10.000. Porque o irmão que ele agrediu devia 100 denários. O que é 100 denários? Um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Se eu devo 100, um pouco mais de 3 meses eu pagava a minha dívida. Agora, 10.000 talentos vai equivaler, se você multiplicar por dias, por denários, vai dar mais de 100 milhões de dias. É uma dívida impagável. E que dívida é essa? A morte da cruz, a morte de Cristo, porque Cristo pagou para nós uma dívida que era impagável. A dívida de Cristo, Ele pagou, porque Ele olhou para cada um de nós, sabendo que nós não ia ter condições de pagar. Ele falou: não, Pai, deixa, eu vou pagar essa dívida. Ele não consegue, eles não vão conseguir pagar essa dívida, mas eu pago por eles. Que amor é esse? Que amor é esse? E nós aqui estamos preocupados com picuinhas. Nós estamos preocupados porque o irmão pisou em nossos calos. Coloca o primeiro em Gênesis. Eu quero fazer uma pergunta antes de ler Gênesis 3:11. Por que nós não perdoamos? Por que é tão difícil perdoar? Essa é uma pergunta para nós mesmos, para mim e para você. A gente falou uma palavra perdão tão fácil, tão simples, né? Tão simples, perdão, 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 perdão. Mas será mesmo que nós perdoamos? Será mesmo? Eu tenho uma resposta aqui, eu tenho 2 respostas para essa pergunta. A primeira: por que nós não perdoamos? Porque sempre nos colocamos como vítimas e não como pecadores. Nós colocamos como vítimas e não como pecadores. Lê Gênesis 3:11. A igreja pode ler. Continua até o 3.
nós só queremos desculpa. Nós nunca colocamos a culpa em nós mesmos pelos nossos erros, mas apontamos sempre alguém. Nós nunca pecamos, mas o meu irmão pecou. O meu irmão peca. Olha só. A serpente fala com Eva. A Eva come do fruto. A Eva dá o fruto para o marido. Achando que Deus não estava vendo, que Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Do lado deles, com certeza, conjecturando aqui, falando, imaginando e chamando: Adão, onde você está, Adão? E Deus só observando eles. E Ele com certeza combinando com Eva. Não fala onde nós estamos. Adão, onde você está, Adão? E quando resolve falar com Deus, a primeira coisa que Adão fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Cadê o reconhecimento? Aonde é que está a responsabilidade nossa, dos nossos atos? Aonde é que está? Mas é muito melhor eu culpar o próximo. Muito mais fácil eu culpar o próximo do que a mim mesmo pelos meus erros. Aí Eva: não, Senhor, foi a serpente. Foi a serpente, Senhor. Quer dizer, o erro, o mesmo erro que um comete, o outro também comete. Mas a punição, ela vem de todas as formas. Porque há consequência naquilo que a gente faz, naquilo que a gente produz. Nós mesmos produzimos os nossos pecados. É nós mesmos. Porque quando Deus nos criou, eu sempre falo do livre-arbítrio, né? Nós não vamos entrar nessa questão do livre-arbítrio, porque cada um tem uma opinião. É um estudo meio complicado. Mas o livre-arbítrio não deixa de ser uma escolha. Porque Deus não criou nós como robô. Ele não quis criar nós como robô para somente obedecer. Para somente Ele falar e nós obedecemos ali naquele momento. Falar e nós obedecemos naquele momento. Ele queria um adorador que o adorasse em espírito e em verdade. E nós, como os adoradores, não precisamos que nos mande adorar o Senhor. Nós temos que adorarmos o Senhor naturalmente. Porque qual é a graça de eu chegar para o irmão e falar para ele: adore o Senhor, sendo que ele sabe que ele tem que adorar o único e fiel de nossas vidas? Não tem cabimento, não tem lógica nós ficarmos esperando um comando, se o nosso comando está aqui no coração. É Ele que nos comanda, é Ele que nos conduz. Mas, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus é sábio em todas as coisas. Quando Ele cria, Ele já sabe. Mas o amor, olha novamente o amor. Mas o amor dele é tão grande, mesmo Ele sabendo que nós iríamos pecar, Ele nos dá a oportunidade de escolha. No final das contas, a escolha é sua, a escolha é nossa. É nós que decidimos. Então, se nós decidirmos, não adianta você apontar o dedo para o seu irmão. Não adianta apontar o dedo. O dedo ele tinha que voltar, fazer assim, ó. Primeiramente. É fácil apontarmos o dedo para o próximo. Coloca o segundo aí. Romanos 5,18. Pode ler para nós. Eu quero que a igreja participe hoje.
O pecado veio por um homem, nós sabemos. E a graça de Cristo, aquele que morreu no madeiro, aquele que sacrificou. Então não adianta nós culparmos Adão, não adianta nós trazer esse DNA de Adão. Muitas das vezes nós fazemos coisas erradas, nós pecamos e falamos, porque nós somos pecadores, nós somos Adão, pecou e nós herdamos. Claro que nós herdamos o pecado, porque a própria Bíblia fala que todos pecaram. Se todos pecaram, nós somos pecadores, mas nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Ou seja, a cruz nos coloca no mesmo nível. Não há ninguém maior, não há ninguém menor. Quando Jesus Cristo morre naquele madeiro, derrama aquele sangue por nós, para que nós possamos arrepender e reconhecer. Essa é a palavra. Como o único fiel e salvador das nossas vidas, Ele está nos dando a oportunidade, aquela oportunidade a qual Adão lançou fora. O pecado veio por um homem, mas a salvação veio por Cristo. A salvação é Cristo. Ele não deixou que Deus poderia nos consumir, fazer tudo do zero. Ele poderia fazer tudo do zero ou não poderia? Poderia começar. Quem ia questionar? Não ia ter ninguém para questionar. Mas Deus é maravilhoso, Ele não é enganador. Ele sabia que criou um homem. Ele sabia que criou para Ele, para Deus, nós éramos a obra perfeita. Se nós somos a obra perfeita de Deus, que Ele não nos destruiu, continuamos sendo a obra perfeita de Deus. Senão Ele teria nos consumido. O pecado está aí, às portas. A época de Noé, nós sabemos o que Deus fez para acabar com aquele pecado. Mas o pecado, a gente carrega o pecado conosco. O que faz a diferença? Qual é a diferença? É nós lutarmos. E só vamos viver, só vamos nos libertar, ou só vamos lutar se nós estivermos com Cristo do nosso lado. Nós só vamos vencer se Cristo estiver do nosso lado. O pecado está aí, mas se Cristo estiver do nosso lado, se nós a cada dia, a cada momento lembrarmos, clamarmos a Ele, o pecado não entra. O pecado não entra, porque Ele falou que guardou um lugar para nós, para cada um, para aquele que perseverar. Aquele que até o fim ganhará uma coroa. Não uma coroa incorruptível. Aquela coroa onde quando você ganha um prêmio, é colocado na tua cabeça, aquela coroa se enferruja, aquela coroa estraga. Mas uma coroa eterna. Eterna no paraíso. Olha que privilégio. Que privilégio nós temos. É para nós pensarmos é para nós analisarmos toda essa situação. Olha como Cristo é maravilhoso. Uma simples parábola, Ele contando como é que o reino trabalha, como é que Deus trabalha em nossas vidas. Nós é que muitas das vezes não entendemos, não compreendemos o agir de Deus, mas o amor dele é grande, é imenso.
O amor dele é imenso. Cauã, 2 Coríntios. Segundo Coríntios 5:21. Pode ler, igreja. Aquele que não tinha pecado fez-se pecador por nós. Olha, ele precisava? Ele não precisava. Isso aí acaba com aquela frase que Adão pecou, nós somos pecadores. Acabou aí. Porque ele se fez pecador. Se ele se fez pecador, por nós, por cada um de nós, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, tirou todo o pecado, falando: Pai, estou conjecturando, Pai, eu vou morrer por eles, para que eles possam viver uma nova vida. Mas nós olhamos para o mundo hoje, aonde está esta nova vida? Olhamos para dentro da igreja e também nos perguntamos: aonde está? Porque muitos não estão vivendo a palavra de Deus. Muitos estão dentro da igreja com o pecado de estimação. Pecado de estimação. Você vai criando pequenininho, coisinha, nada a ver. Isso não tem nada a ver. Ele vai crescendo, aquele pecadinho de estimação, vai te acompanhando. Aonde você vai, ele vai atrás. Então, é Jesus que nos liberta. É Jesus que nos salva. Somente Ele nos salva. Sabe por quê? Porque o pecador perdoado, ele também tem que perdoar. Se você foi perdoado, qual é o problema de você perdoar o seu irmão? Aonde é que está esse problema? Jesus não perdoou todos. Olha o tamanho do pecado do mundo. Jesus não foi lá e se entregou sem reclamar. Ele não foi cuspido. Ele não apanhou. Foi chicoteado. Não foi xingado. E ele desistiu por algum minuto? Nunca e jamais vai desistir de nós. Jamais Jesus desistirá de você. Jamais Jesus desistirá de você. Porque Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E nós estamos aqui, preocupados, porque o irmão veio com cara feia. Muitas das vezes nós nos preocupamos e nós olhamos para o irmão e olhamos e falamos: já está daquele jeito. Vou nem falar com ele ou com ela. Já está assim, não vou nem encostar no irmão. Não sabe nem o que está acontecendo. Porque cada um passa situações, cada um passa provações. Cada um tem um leão para matar no dia a dia. Então, cada situação é uma situação. Não adianta você tentar colocar no lugar do seu irmão. Talvez você não consiga aguentar a carga do teu irmão. Porque Deus, Ele dá a carga para aquele que realmente possa carregar. Então, não tente pegar a carga do teu irmão. Tenta resolver a tua situação primeiro. E como é que nós resolvemos a nossa situação? É permanecendo, é amando o próximo, é perdoando o próximo que nós vamos.
Esse aqui é muito interessante. Salmo 103:10. Pode ler, igreja. Deus olhou para os nossos pecados. Ele estava preocupado. Será que realmente ele estava preocupado mesmo? Claro que ele estava preocupado. Tanto é que ele se entregou. Mas ele se entregou pelos nossos pecados. E agora, se nós analisarmos, se nós formos analisarmos mesmo, nós mesmos, o nosso eu é olho por olho e dente por dente. É olho por olho e dente por dente. E Jesus não viu nada disso. Jesus apenas olhou com aquele coração enorme dele, com aquele amor. Ele apenas estava preocupado conosco, com o nosso futuro, com os remanescentes, com aqueles que iam dar continuidade com a obra dele. E muitos estão deixando a desejar. Deus nos coloca em situações para que nós possamos aprender. Deus nos coloca, muitas das vezes, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não entendemos o mover de Deus. Não entendemos o processo. Mas muitas das vezes Deus está nos moldando, está nos lapidando. Deus está nos querendo fazer entender aquele mover. E muitas das vezes o que acontece com nós? Murmuramos. Apenas murmuramos, achando que Deus é o culpado. Será que Deus é culpado por toda a situação em nossas vidas? Será que Deus é mesmo o que provocou tudo aquilo? Ou foi você mesmo que criou a situação? Muitas das vezes nós criamos situações. Nós criamos situações. Se nós formos analisarmos a nossa vida, as coisas que acontecem são coisas que nós mesmos procuramos. E depois não sabemos como resolver. Quando não sabemos como resolver, o que acontece? Senhor, me ajuda. Senhor, o que eu faço? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Colocando toda a carga em cima de Deus. E Deus ali, no seu trono, observando, analisando, falando: não, meu irmão, não fui eu não, mas eu estou aqui. É só clamar, é só pedir, é só orar. Primeiro Timóteo 1,15. Pode ler. Esta é uma palavra. Preciso falar mais. Eu sou o principal. Eu sou o principal. Eu sou o principal. Se nós colocarmos que nós mesmos fazemos as situações acontecer,
Nós somos os principais dos nossos pecados. É nós, não é o teu irmão, não é o próximo. Somos nós. Olha Paulo. Paulo se colocou no lugar. Paulo se colocou, que é um pecador maior do que o Paulo que perseguia os cristãos. Qual é a diferença? A diferença é que ele ouviu a voz de Deus. A diferença é que ele seguiu tudo aquilo que Jesus colocou para ele fazer, sem reclamar, sabendo que ia sofrer. E nós também, nós estamos aqui para sofrer mesmo pelo Evangelho. Nós estamos aqui para sofrer pela palavra de Deus. Nós não somos diferentes de Paulo nem de Pedro. Não somos diferentes deles. Porque foi Deus, a palavra de Deus fala que nós somos escolhidos por Ele. Se nós somos escolhidos por Ele, nós temos responsabilidade para dar continuidade àquilo que Ele colocou em nossas mãos. A responsabilidade. Deus nos deu a responsabilidade da palavra, do Evangelho, porque a palavra ela é verdade. Se a palavra é verdade, nós temos que ser verdadeiro. Se a palavra ela é verdade, nós temos que proclamar a palavra. Porque a palavra sendo verdade, você vai confrontar o teu irmão, você vai confrontar aquele que está lá fora, mas dizendo a verdade. E qual é a verdade? Cristo Jesus morreu pelos seus pecados naquela cruz. Não tem outra palavra. Cristo morreu por mim e por você para nos dar a oportunidade de nós estarmos aqui hoje, arrependendo. O arrependimento ele é diário, ele é todo dia, porque o pecado está à porta e nós temos que nos arrepender. Até no pensamento, que nem a missionária falou, né, missionária? Missionária Cátia. Estou profetizando. Pois é isso, meus irmãos. Nós muitas das vezes apontamos o dedo para um lado e para o outro, e nunca para nós mesmos. Olha só como Deus ele é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Agora imagine, meus irmãos, usando essa parábola aqui que Jesus nos colocou, falando desta forma, a pessoa recebe o perdão de Deus. Deus está perdoando porque entregou o teu filho para morrer, para pagar todos os nossos pecados. E o que nós fazemos? Vamos ao pescoço do nosso irmão. O pescoço do nosso irmão. E exige dele aquilo que Cristo não exigiu de nós. Cristo sabe que você não tem condições de pagar essa dívida. Ele sabe disso tudo. Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas ele quer que você entenda o processo. Ele quer que você se arrependa dos seus atos. Ele quer que você continue fazendo a sua obra. E qual é a obra de Cristo? É amar o próximo. Porque sem amor não entra no céu. Sem amor não entra no céu. Nós falamos tanto de amor. Amor, que palavra pequena. Que palavra pequena, mas grandiosa no seu conceito. Sem amor, nós não somos nada. Porque Deus, ele é amor. Se Deus é amor, o próprio amor, não tem outro, não tem como colocar o amor se não ser Deus. Olha só o que ele fez por nós. Olha só o que ele continua fazendo, te dando o livramento do dia a dia.
fazendo com que você abra os teus olhos ao acordar. Quantos aí já não estão com os olhos abertos porque pereceram? Agora, será que pereceram com Cristo? Será que nós vamos jogar uma roleta russa? Achando que Cristo não vem, vem hoje, vem amanhã, vem hoje, vem amanhã, vem hoje. Não, Ele não vem, Ele vai vir, Ele não vem, Ele vai vir. Isso não é direito nosso, porque Jesus mesmo falou que nem Ele sabia. O Pai, somente o Pai, preocupa-se somente com o dia de hoje. O amanhã somente pertence a Deus. Então nós temos que nos preocupar com o nosso próximo. Nós temos que nos preocupar com nossos irmãos. Nós somos irmãos. Que palavra é essa, irmãos? Muitas das vezes não dá para entender. Irmão. Qual é o significado dessa palavra irmão? Se for perguntar para cada um, ninguém vai conseguir responder. Vai achar que irmão é somente aquele que nasce do pai e a mãe. E para Cristo, nós somos os filhos. Se nós somos os filhos, nós somos os herdeiros. Se nós somos os herdeiros, tem algo precioso para nós, que está guardado nos céus, guardando e esperando a cada um que perseverar. Se nós somos filhos de Deus, dá para você imaginar a riqueza que está nos esperando? E nós estamos preocupados com essas bijuterias aqui na terra? Porque aqui é bijuteria. Tudo vai perecer. Tudo vai se acabar. Lá no céu não. Lá no céu, aonde Ele guardou um lugar especial para mim e para você. Agora, meus irmãos, eu tenho uma coisa para vocês. Se nós não perseverarmos, se nós não continuarmos firmes na promessa de Cristo, porque todos nós aqui somos conhecedores da palavra. Não adianta que ninguém aqui foi enganado. Quando nós levantamos a mão, cremos num Cristo ressurreto, aquele que morreu por nós, aquele que deu a vida, aquele que deu o seu sangue, aquele que viveu, reviveu e está vivo. E nós ainda duvidamos, nós ainda questionamos, nós ainda procuramos alguma coisa para poder ter uma desculpa. Não tem como. Não tem como, meus irmãos. Se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sempre vai falar de Cristo. Sempre vai falar da graça. Foi a graça de Deus, a graça dele, que nos deu a oportunidade. A oportunidade para mim e para você estar aqui hoje. A oportunidade da continuidade. Começamos com os patriarcas. E hoje nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, é porque Deus ainda tem um projeto enorme para mim e para ti nesta vida. Quem crê, levanta a mão e diga glória a Deus. Nós temos que perseverar. Nós temos que, a cada dia, nós sabemos que o inimigo está à porta batendo. Nós sabemos que a mídia está corrompendo os nossos filhos, está corrompendo a cabeça dos nossos jovens. Porque a mídia, eu não vou dizer que ela é má, não é, mas quem usa é má. Quem não sabe usar se torna má. E quando a gente se torna mau,
que nós não sabemos usar uma ferramenta, nós também somos mal. É por isso que Deus deixou este manual para nós. Ele deixou para que nós possamos refletir, para que nós possamos buscar, porque aqui é a verdade. Se é a verdade, por que nós estamos buscando mentira aí fora? Nós temos que continuar falando de Cristo, buscando a Cristo, porque Ele é o único que salva. Foi o único verdadeiro, pelo grande amor dele, Ele nos deu essa grande oportunidade. Não deixa que esse amor se apague. Não deixa que este amor jamais, o amor de Cristo, porque eu tenho certeza absoluta que Ele está olhando para mim e para você neste grande momento, sabendo, conhecendo, entendendo o coração de cada um. O trabalhar de Deus, ele é diferente na vida de cada um, meus irmãos. Não adianta nós sermos ou nós queremos ser como o irmão do lado. Nós temos que ser nós mesmos, que Deus deu uma vida para cada um. E essa vida é preciosa. Cabe a cada um cuidar dela. Cabe a cada um zelar da sua vida. Porque naquele grande dia, Ele vai chamar cada um pelo seu nome. E quando chamar, você não vai dizer, não, chame o meu irmão. Chame o meu irmão, você vai falar? Eu tenho certeza que não. Você vai correndo. Com os braços abertos, porque Cristo vai estar com os braços abertos para cada um de nós. Coloca-se de pé.